Meus irmãos, graça e paz, vamos estudar hoje terceira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de adulto deste segundo trimestre. Nossa revista traz como tema o Evangelho escrito por João, o Verbo que se fez carne, estudando aquilo que João escreveu sobre Jesus Cristo, João mostrando a divindade, a deidade de Jesus. O Evangelho escrito por João, ele tem 7 milagres, 7 sinais, 7 declarações de Jesus, eu sou. E a mensagem central por trás dos milagres de Jesus, que é mostrando quem Jesus Cristo é. Nossa terceira lição vem contextualizar o capítulo 4 aqui do Evangelho de João, onde Jesus passa por Samaria e tem aquele diálogo, aquela conversa com a mulher samaritana. Título da terceira lição: a verdadeira adoração. Texto áureo, capítulo 4 do Evangelho escrito por João, versículo 24. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática diz que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Nossa terceira lição, ela vem dar uma ênfase na verdadeira adoração. É isso que Jesus vem mostrar para aquela mulher samaritana, quando Jesus diz para ela que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os objetivos da nossa lição: esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então, Jesus passa por Samaria. Vamos compreender, entender o propósito de Jesus passar por Samaria e o que este capítulo 4 do Evangelho escrito por João tem a nos ensinar. A adoração cristã, ela é central aqui nesta lição. Jesus vem mostrar para aquela mulher, frente à posição dela, né, dos próprios samaritanos, dos próprios judeus, onde existia aquela rivalidade histórica, onde se deveria adorar, se em Jerusalém, no caso dos judeus, ou no Monte Gerizim, que já havia sido destruído 150 anos atrás. Jesus tem esse diálogo aqui com essa mulher, que era o templo que tinha lá no Monte Gerizim. Então, a partir do diálogo de Jesus com essa mulher samaritana, a gente extrai lições, aprendizado valiosos. O texto bíblico da nossa terceira lição, capítulo 4 de João, versículos 5 a 7, 9, 10, 19 e 24. Vamos ler. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade ou herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impedes de beber a água que a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me
E a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Leia o capítulo 4 inteiro aqui do Evangelho escrito por João. O capítulo 4 tem apenas 54 versículos, mas contextualizando esse diálogo, essa conversa, tudo envolvendo com a mulher samaritana aqui, vai até o capítulo 42, onde Jesus mostra para essa mulher que a salvação havia chegado até ela. O primeiro tópico da lição, o encontro em Samaria e duas preciosas lições: a necessidade de passar em Samaria, a necessidade do ser humano, o lugar de adoração a Deus. O capítulo 4 do Evangelho de João começa pontuando, João, o escritor, ele começa dizendo que quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus, eles têm conhecimento de que os discípulos de Jesus estavam batizando. João vai dizer aqui que Jesus batizava, né? Os fariseus entendiam aqui que Jesus batizava mais do que João Batista, mas na verdade quem batizava, João vai explicar aqui, eram os discípulos de Jesus. Então, no capítulo 3, Jesus tem aquele conversa, aquele diálogo com Nicodemos. Já a elite judaizante, né, os fariseus tramando pegar Jesus, prender Jesus. Então Jesus sai da Galileia, vai para a Judéia. No tempo de Jesus, o estado, né, país Israel, ele tinha 4 estados: Judéia, onde ficava ali Jerusalém, Belém, onde Jesus nasceu, Betânia, tinha o território, o estado da Galileia. A Galileia ficava ali Nazaré, onde Jesus foi criado, onde os pais de Jesus moravam, Cafarnaum, Caná e outras comunidades. Entre o estado da Judéia e o estado da Galileia existia no meio o estado samaritano, a região ali onde os samaritanos habitavam. E ao lado ficava Pérea, as margens ali do Rio Jordão. Então, quem ia para a Galileia, no caso os judeus, da Judéia para a Galileia, eles faziam um percurso maior, porque não passavam pelo território samaritano, tanto indo para a Judéia, da Galileia para a Judéia, quanto da Judéia para a Galileia. Então, os judeus faziam esse percurso, passando pela Pérea, as margens do Rio Jordão, para não passar pelo território samaritano. Só que quando Jesus ele sai da Judéia em direção à Galileia, e quando João ele escreve o Evangelho, capítulo 4, versículo 4, ele diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava na Judéia, ali em Jerusalém, depois daquele diálogo com Nicodemos, nós estudamos na nossa lição, capítulo 3. Ele vai para a Galileia e decide passar pelo território samaritano, algo que os judeus evitavam por causa da rivalidade histórica que existia entre os judeus, chamados puros, né, que não se misturaram, e estes judeus samaritanos. Por quê? Porque era uma mistura. Estes judeus, eles casaram com povos de outras nacionalidades. Então, virou uma miscigenação, uma mistura. A gente vai entender um pouquinho por que isso
aconteceu. Então João disse que era necessário Jesus passar por Samaria. Então havia uma missão ainda mais urgente, né? A gente falando de missão, Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, Jesus começou indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, indo, enviando, ensinando seus discípulos, né? E quando ele sobe, antes dele ir para o céu, ele deixa, né, que seus discípulos, oriente seus discípulos a escrever, né? Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, a grande comissão, né, dos discípulos de Jesus, que é ir ao mundo pregar, anunciar. Então, os judeus, eles não conversavam com estes samaritanos. Existe essa rivalidade histórica de séculos. Só que Jesus veio para todos. Jesus não veio apenas para os judeus. E aqui a gente entende o propósito do cristão na terra: pregar, anunciar o reino de Deus. Ide por todo mundo, pregar a todas as nações, todos os povos, né? Então não era apenas para os judeus. Por isso João pontua: e era necessário Jesus passar por Samaria. Onde tem um coração quebrantado e contrito, Deus envia seus apóstolos, Deus envia seus discípulos, Deus envia sua igreja, para que a palavra seja semeada também nesse coração. Então, durante esta conversa, Jesus entra no território samaritano com os seus discípulos. Chega aproximadamente ali o horário do meio-dia. Jesus chega ali no poço, em Sicar, ou Siquém, ficava aproximadamente esse poço, 800 metros dessa comunidade de Sicar, né, o território samaritano. Jesus senta à beira ali do poço para descansar, e os discípulos vão até a cidade mais próxima comprar mantimentos. A gente entende, a gente aprende já aqui uma lição valiosa, que tem coisas que Deus faz, que Deus quer tratar, fazer, apenas com a gente, apenas com você. Porque outros talvez não entendam. Os apóstolos, ele não entenderia naquele momento, eles não tinham preparo suficiente para entender aquele diálogo de Jesus com uma mulher, e ainda samaritana, que era algo extremamente proibido naquela cultura, que uma mulher andasse sozinha, que uma mulher conversasse com um homem, e ainda um judeu com um samaritano, com uma mulher samaritana. Então, durante esta conversa, Jesus senta ali no poço, estrategicamente, e esta mulher vem no calor do meio-dia, era meio-dia, sozinha, tirar água no poço ali que Jacó tinha cavado, uma terra ali que Jacó tinha cavado, e tinha dado ao seu filho José. Está lá registrado em Gênesis capítulo 48, versículo 22. Jacó tinha comprado aquele pedaço de terra e tinha dado ao seu filho José como herança. Então, os samaritanos, eles vinham tirar água. Interessante é que as mulheres samaritanas não andavam sozinhas, né? Elas vinham tirar água ou pela manhã e pela tarde, pela manhã e pela tarde. Nunca no calor do meio-dia, e ainda mais uma mulher sozinha. Né? Então, quando a gente estuda, lê o capítulo, aqui a gente entende por que esta mulher veio sozinha tirar água, e ainda ao meio-dia, né? Possivelmente para evitar encontrar com outras pessoas, outras mulheres, e ser apontada por causa do histórico da vida dela. Então, o encontro entre Jesus e essa mulher não foi por acaso. Jesus precisava conversar, mostrar para aquela mulher que a salvação havia chegado.
até ela. Então, assentado ali à beira da fonte, na hora sexta, meio-dia, né, durante o calor da meio-dia, vem aquela mulher, tira a água, dirige à fonte, e Jesus aproveita. E para iniciar um diálogo com aquela mulher, Jesus pede água. Versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Aí Jesus disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Então, estrategicamente, Jesus orienta os discípulos a ir comprar comida, porque Jesus precisava conversar com aquela mulher de uma forma que os discípulos não viessem interferir negativamente. Tanto é que quando eles chegam e vê Jesus conversando com a mulher samaritana, eles ficam perplexos, não interferem, obviamente, mas eles ficam sem entender porque Jesus conversou com a mulher samaritana. E João vem explicar que depois, muito tempo depois, quando ele escreve este evangelho. Então Jesus inicia o diálogo com aquela mulher: dá-me de beber. Aí o diálogo segue, você vai estudando, vai lendo o capítulo, Jesus começa a tratar com aquela mulher, né, mostrando que a salvação havia chegado. Aquela mulher até então arredia, né, porque ela diz: como sendo tu judeu, ela percebe que Jesus, pelas vestimentas, pela maneira de falar, que Jesus era um judeu. E ela ainda pergunta: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher e ainda samaritana. Então, existe esta rivalidade histórica. Por que os samaritanos? Em 721, 722 a.C., o Reino do Norte, também chamado Reino de Israel, existia dois reinos: o Reino do Norte, chamado de Israel, e o Reino do Sul, chamado Reino de Judá. O Reino de Israel foi dividido com a morte de Salomão, né? Aí é um outro fator histórico, mas existiam dois reinos. Em 721, 722, o Reino do Norte, em a sua capital, Samaria, foi destruída, foi invadida pelos assírios. Então, a estratégia dos assírios, ao conquistar um povo, era destruir sua identidade cultural. Então, os assírios levaram a maioria dos moradores ali do Reino do Norte para outras cidades, outros países, para a Babilônia, por exemplo, e trouxeram moradores da Babilônia, de outros países que ele havia conquistado, para se aparentar com aqueles judeus que ficaram ali do Reino do Norte. Então, destruindo a identidade cultural do povo. Então, o povo judeu que ficou ali na terra se aparentou, né, casou com outros povos, né, que estavam habitando ali no território, virou essa mistura, essa miscigenação, dando origem ao que se chamou de samaritanos. Quando o Reino do Norte, os moradores do Reino do Norte, que foi destruído pelos babilônicos em 586, 70 anos depois eles retornam do cativeiro babilônico para o estado de Israel. Estes samaritanos já habitavam ali na região e, por orientação divina, esses judeus que retornaram, eles começam a reconstruir o templo, a cidade, mais tarde com Neemias os muros, e estes samaritanos, esses judeus misturados, eles criam um grande empecilho para que ocorra a reconstrução do muro da cidade e do templo. A princípio eles oferecem ajuda, mas por causa da mistura, não era um povo puro, além do sincretismo religioso, que eles adoravam agora a Deus, mas também aos deuses pagãos. E um dos motivos do povo de Judá, do reino de Judá, ter sido levado para o cativeiro foi justamente a idolatria. Um dos principais pontos foi a idolatria, adorar a imagem, adorar outros deuses. Então Deus tratou, Deus curou esse sentido este problema que os judeus tinham de adorar a imagem. No cativeiro babilônico, Deus tratou isso com esses judeus. Então, quando eles retornam,
Esses judeus samaritanos que habitavam ali na região adoravam tanto a Deus, mas a outros deuses. Então, o povo politeísta, entende? O povo culturalmente ali já estabelecido que adorava todo tipo de deuses. Então, houve esses judeus que voltaram, eles não aceitaram esta ajuda desses samaritanos por causa não era um povo mais puro, entende? Além de outros problemas que os samaritanos provocaram para que o templo e o muro da cidade não se reerguesse, não fosse construído. Então, gerou essa rivalidade. Mais de 600 anos aproximadamente existia essa rivalidade entre esses judeus misturados, com os chamados de samaritanos, e os judeus que mantiveram sua identidade cultural pura, né? Não se aparentaram com outros povos. Então, esta rivalidade já vem há mais de 600 anos. Então, existia ali o território da Judéia, habitado por judeus, o território da Galileia, habitado por judeus, o território da Pérea, habitado por judeus, e entre Judéia e Galileia existia no meio o território samaritano. Então, uma situação delicada, né? Mas que já vinha aí há mais de 500 anos, quase 600 anos. Então, é nesse interim que Jesus passa por esse território e começa a conversar com esta mulher. Então, os discípulos tinham ido comprar mantimento, Jesus aproveita para conversar com essa mulher, até o ponto que Jesus mostra ali, né, que ele veio trazer a água da vida. A mulher pede água e Jesus pede água. Ela diz que Jesus não tinha, né, como tirar a água, e outra problemática que não tinha como compartilhar, né, ceder o vaso para tirar a água de um samaritano para um judeu. Jesus pede água, o diálogo segue até o ponto em que Jesus mostra a ela que se ela bebesse da água da vida, da água que ele lhe desse, ela nunca mais teria sede. Obviamente, Jesus está falando aqui do Espírito Santo, né, jorrando na vida daqueles que têm Jesus, tem Deus habitando na sua vida. Então, todas as pessoas, irmãos, sem exceção, necessitam de Deus. Ainda que o homem diga não, ainda que o homem se declare um Deus, queira viver na dependência, na independência, né, todos nós precisamos desta água da vida. E é isso que Jesus vem mostrar e vem levar para essa mulher. Então, em dado momento ali do diálogo entre Jesus e a mulher, né, a mulher ela questiona sobre onde ela deveria adorar. Ela percebe que Jesus era um profeta. E aí, Jesus tratando, né, mostrando, Jesus não acusa a mulher em nenhum momento, Jesus vai dando liberdade para ela conversar, porque Jesus precisava tratar a alma daquela mulher que estava tão ferida, né? E em determinado momento Jesus diz que se desse da água, se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede. Aí Jesus começa se aprofundando no diálogo, né, com aquela mulher, e em determinado momento ela muda a conversa ali sobre, quando ela percebe que Jesus é um profeta, né, ela diz para o Senhor que os judeus dizem e defendem que o lugar de adoração, de adorar, era em Jerusalém. Os samaritanos, historicamente, né, diziam que o lugar de adorar era no Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim ele foi construído ali em 520, 510, aproximadamente antes de Cristo, né, com rivalidade entre os judeus. Os judeus tinham um templo que foi reconstruído ali por Neemias, por Esdras,
o judeu, o samaritano, construíram no Monte Gerizim ali o templo dos samaritanos. Esse templo foi destruído aproximadamente 150 anos antes de Cristo, né, na revolta que teve ali no período interbíblico. Esse monte foi destruído. Então, o samaritano dizia que o lugar de adorar era no Monte Gerizim, os judeus em Jerusalém, no templo. Jesus pontua para essa mulher e a salvação vem dos judeus, porque Jesus é judeu. E as profecias apontavam para isso. Então, nesse diálogo com Jesus, né, a mulher percebe que Jesus era um profeta e ela pergunta sobre o lugar apropriado para adoração. Imagina a curiosidade, a alegria dessa mulher quando ela percebe que um profeta de Deus está conversando com ela. Algo talvez inimaginável naquele tempo para um samaritano, ainda mais para uma mulher no estado que ela vivia. Uma mulher que já havia tido 5 maridos, e o homem que ela vivia naquele momento não era marido dela. A Bíblia não fala se algum destes 5 maridos morreram, outros deram carta de divórcio, mas enfim, ela morou, teve 5 maridos, e o homem que morava com ela, que vivia com ela, não era dela, ou seja, não era marido, né? Legalmente falando, não era marido dela. Então ela era rechaçada pela sociedade, pela cultura da época. Por isso ela vai tirar água ao meio-dia, no calor do meio-dia, sozinha, obviamente para evitar, né, os olhares, as fofocas, os apontamentos que com certeza ela sofria naquele contexto. Então, quando ela percebe que ela está conversando, ela está diante de um profeta, aí a mulher se desarma. A mulher abre seu coração e Jesus aproveita para mostrar a ela que o Messias, ela estava diante da salvação, né? Então, a mulher samaritana, ela procurou entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, Jesus revela uma nova forma de culto de adoração, né? Essa adoração não seria exclusivamente mais de judeus, muito menos de samaritanos, mas a todos aqueles. João capítulo 3, versículo 16, né? Deus amou a humanidade, Deus amou o homem, um amor tão extraordinário. Não está dizendo que Deus amou os samaritanos ou que Deus amou os judeus. Deus amou a humanidade, né? Então, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aí ela pergunta a Jesus onde era que deveria adorar. Aí Jesus disse que a verdadeira adoração, né, era em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Os verdadeiros adoradores, a adoração vem de dentro. Ela brota do coração, né? Então, o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, a um tempo específico, mas tem que ser em espírito e em verdade. Então, a ênfase, né, deste diálogo com Jesus, é Jesus mostrar a esta mulher que a salvação havia chegado, o Messias havia chegado. Versículo 22 diz: vós adorais o que não sabeis. É o que Jesus diz à mulher. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura estes verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher samaritana, ela disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus chega para essa mulher e diz: eu sou o que falo contigo.
O livro de João tem 7 declarações de Jesus do eu sou. Este é um deles. A declaração da divindade de Jesus. O propósito de João, um dos focos principais, é mostrar Jesus como Deus, como homem também, mas como Deus. João vem defender a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus se revela para esta mulher. E a salvação chegou para esta mulher samaritana, né? Então as fontes de água ficava localizada ali fora da cidade, né? Essa daqui ficava aproximadamente 80 metros ali da comunidade de Siquém ou Sicá, e as mulheres, elas vinham tirar água pela manhã, pela tarde, nunca vinham sozinhas, mas essa mulher, ela vem sozinha, ainda no calor do meio-dia, né? Possivelmente para evitar os apontamentos sobre a sua vida pregressa, né? O segundo ponto da lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, Jesus é a verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada ao que Jesus conversa com essa mulher, a um lugar específico. Ela achava que era no Monte Gerizim, os judeus diziam que era no templo em Jerusalém. Mas Jesus diz a ela que os verdadeiros adoradores não mais adorariam o Pai apenas no Monte Gerizim ou num templo, num lugar específico, mas em qualquer lugar, porque Deus é Espírito e aqueles que o adoram o Pai em Espírito e em verdade. Deus não está sujeito a um templo. Não estamos dizendo que não é para congregar. Não faz sentido congregar, não é isso que estamos falando, mas a verdadeira adoração, ela independe de onde a pessoa esteja, né? Então a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam verdadeiros ou adoradores sinceros. A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Por quê? Porque Deus é Espírito, e aqueles que o adoram têm que adorar em Espírito e em verdade. Então, a mulher, ela levanta aqui uma questão teológica com essa pergunta dela, essa questão popular que existia, cultural, entre os judeus e os samaritanos, né? Sobre qual era o lugar correto, certo, para adorar. Ela aprendeu culturalmente com seus antepassados que a adoração era no Monte Gerizim. Ela era judia, mas não era uma judia pura. Ela adorava a Deus, mas não adorava só a Deus. Então, existia todo esse problema. Então, internamente, os samaritanos também, eles só aderiram à Torá, ou os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Eles não consideravam os outros livros. Os judeus não consideravam, né, a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, os livros dos profetas. Entende? Então existia esta situação também entre assim como os samaritanos. Então a pergunta é: em que lugar, qual é o lugar correto para adorar? É isso, quando ela percebe que Jesus era profeta, era um profeta, além de ser um judeu, um profeta. Então a mulher, né, se regozijou que um profeta de Deus, quando Jesus diz a ela: vai, chama teu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus: falaste bem, porque tiveste 5, que tua mora hoje não é teu marido. Ela percebe que Jesus é um profeta, aí desarmou toda aquela mulher. Porque um profeta de Deus, conversando com ela, era algo, né, difícil, porque há muito tempo não existia profeta, né? A Bíblia não relata. Tivemos um período ali de 400 anos sem Deus levantar um homem, literalmente assim, um profeta, que esteja registrado nos livros sagrados, chamados por Deus para profetizar. 400 anos, chamado período interbíblico e intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Então, um profeta no território samaritano, revelando, mostrando a vida daquela mulher. Aí ela pergunta a Jesus onde era o lugar correto para se adorar, né? Então, o mais importante não é onde nós adoramos, mas como adoramos a Deus. E fechando aqui o terceiro tópico, a adoração bíblica, né, o conceito bíblico de adoração, o autor traz, adoração como ato de rendição a Deus, adoração como ato de serviço a Deus, uma experiência interior de adoração. Então, o terceiro tópico, comentarista, o pastor Lenay, ele traz aqui um conceito bíblico sobre adoração. A primeira é uma palavra hebraica, né, Isterhawa, que quer dizer manifestar um temor reverente, adoração, respeito. É a palavra grega latreia, que quer dizer submeter-se a alguém, servir a outro, né? Adorar, um ato de adoração. E no nosso português, a palavra adoração também tem um sentido de atribuir mérito ou valor a alguém. Então, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele é. Primeiramente, por tudo que ele é e pelo que ele faz, né? Na Provérbios, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que a gente precisa, né, reconhecer Deus como o princípio do saber. Então, o saber, a sabedoria, né, a contrição é reconhecer Deus e rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus. O princípio do saber, da sabedoria, né, tem tudo a ver com isso aqui, sujeitar-se a Deus. Então, nos submeter ao Senhor, nos render ao Senhor, exaltar o Senhor por quem Ele é e pelo que Ele faz, né? Então, adoração é um ato de rendição a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. É um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo, né? Uma entrega total de nossa vida como um sacrifício. Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo 12, né? Oferecermos a Deus a nossa vida em sacrifício vivo ao Senhor. É corpo, alma e espírito, completude, teleios, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Corpo, alma e espírito. Então é isso que Jesus vai mostrar para aquela mulher. A salvação havia chegado. Aquela mulher, quando ela percebe que Jesus é o Cristo, ela deixa o seu cântaro, não se importa mais com água, vai até a sua comunidade, ficava ali aproximadamente 800 metros, comunicam, alarda, anuncia. Conheci um homem que falou toda a minha vida. Ela já sabia que Jesus era um profeta. Aí ela indaga, faz a pergunta, deixa a dúvida no ar. Ela não se importou mais com os apontamentos, né, com a vida, a maneira como as pessoas olhavam para ela, né? Ela era desprezada socialmente por causa da sua vida, e ela chega para aqueles homens, para aquela comunidade, para os moradores ali da sua comunidade, ela diz: conheci um homem que falou toda a minha vida. Não seria ele o Cristo? Será que ele não é o Cristo tão esperado? Então aqueles homens deixam o que estão fazendo e correm até aonde Jesus estava. Então, a mulher foi tocada por Cristo, se rendeu a Cristo, e imediatamente ela sai para anunciar, uma verdadeira missionária, para anunciar. Não seria este o Cristo tão esperado pelos samaritanos também? Porque os samaritanos eram judeus, apesar de misturado, tinha
sangue judeu. E eles viviam nessa indagação, né? Precisavam, necessitando do Senhor. Tanto é que os samaritanos, a gente vai ver mais na frente, eles são muito receptivos, né, à pregação. Quando Filipe está lá em Atos capítulo 8, desce para Samaria, os samaritanos pregando, os samaritanos se rendem a Cristo. Aqui mesmo, Jesus ainda ficou 2 dias aqui em Samaria, nesse território samaritano, por pedido desses próprios samaritanos. Então, a maioria daqueles moradores de Siquém vem até, com a mulher até onde Jesus está e são salvos, porque reconheceram Jesus como Messias. Os discípulos chegam e vê Jesus conversando com esta mulher. Eles não dizem nada, mas ficaram, né, um pouco ali sem entender o porquê de Jesus estar conversando com uma mulher e ainda samaritana. Depois João vem explicar, né, que o sentido que eles compreenderam. Eles levam a comida até quando a mulher sai para anunciar, né, aos seus cidadãos, aos seus conterrâneos, que tinham encontrado um profeta, que poderia ser o Messias. Aí os discípulos chegam, trazendo alimento para Jesus comer. Aí Jesus diz: tenho algo muito melhor a fazer, uma comida muito melhor que anunciar, em outras palavras, o reino de Deus. Então, Jesus diz que, chega para o discípulo e diz que, daqui no versículo 30, que a ceifa, o campo já estão brancos, ou seja, os samaritanos são suscetíveis a receber o evangelho. Então, aquela comunidade ali de Siquém, de Sicá, é salva. Eles reconhecem Jesus como Messias. Por isso a gente vai ver João dizendo lá no capítulo 4, versículo 4, e era necessário Jesus passar por Samaria. Onde tem um coração quebrantado, onde tem um coração contrito, Deus não mede esforços para enviar um dos seus discípulos. Por isso, em Atos capítulo 8, o primeiro versículo 8 está lá: mas recebereis poder, virtude, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a gente tem este poder do alto, a gente precisa deste poder do alto, porque a oportunidade chega, a gente tem que estar preparado. Então, era necessário Jesus passar por Samaria, porque em Samaria tinha alguém sedento da água da vida. Então, sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus. Esta mulher tinha esta sede, não sabia como encontrar, não sabia onde encontrar. Então, conforme é lembrado no Salmo 42, diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha a pergunta do salmista: quando a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, o homem, por natureza, ele tem a necessidade de adorar. Ele adora sempre, ele vai adorar alguma coisa. Se ele está longe de Deus, ele vai adorar alguma coisa, vai adorar alguém, vai adorar um objeto, vai adorar um animal, vai adorar a si próprio, que está dentro do nosso DNA. Nós somos feitos para adorar a Deus, para a glória de Deus. A quebra, o pecado, rompeu esta aliança. Rompeu essa comunhão. Jesus veio trazer de volta. Mas ela só é restabelecida quando nos rendemos ao senhorio de Cristo. Então, era o que ocorria com os samaritanos. Eles adoravam a Deus, adoravam outros deuses, né? Então, esse capítulo 4 de João nos revela lições valiosas, né? É que todo ser humano ele possui uma necessidade de satisfazer a vontade de Deus. Nós temos isso dentro de nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. O pecado, a rebelião é que nos afasta de Deus. Aí o homem vai adorar outra coisa, alguém, enfim, né? E Jesus,
a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Jesus fala com a mulher, né? Rios de água viva brotarão. Então, a fonte é inesgotável, é o Espírito de Deus que vem habitar no crente a partir da nossa regeneração. Aquela mulher, ela foi regenerada. A partir daquele momento, ela teve sua vida transformada. Aqueles samaritanos tiveram suas vidas transformadas, porque a salvação chegou até os samaritanos. Por quê? Porque Jesus precisou passar por Samaria. Imagina se Jesus seguisse o costume da época e evitasse os samaritanos e passasse pelo território da Pérea. Jesus veio para todos. Por isso, irmãos, não hesite. Não hesite quando Deus te der a oportunidade de pregar, de falar do amor de Deus. Deus vê o que está no coração. Jesus sabia o que estava no coração daquela mulher, a angústia interior daquela mulher. Quando ela teve acesso à verdade, ela foi receptível. Ela se rendeu a Cristo e a salvação chegou. Aquela mulher e aqueles que ela anunciou sobre o Messias. Que tenhamos essa consciência, essa responsabilidade intrínseca em nosso coração. Jesus nos chamou para fazer missão. Alguém passou, alguém veio até nós. Precisamos ir até alguém também. Deus abençoe.